Eu nunca achei que minha vida poderia ser dividida em dois momentos tão distintos, antes e depois da noite em que pisei na Serra do Periperi, no interior da Bahia. Aquilo que presenciei não foi apenas algo estranho. Foi a definição do que significa olhar o mal nos olhos. Até hoje, quando fecho os meus, tudo volta. O cheiro da terra úmida, os gritos abafados pelo vento e aquela presença. Algo que não era deste mundo. Nasci e cresci em Vitória da Conquista. Uma cidade pacata, cheia de tradições, rodeada por ceras que, desde criança, aprendi a evitar depois que o sol se punha. Sempre ouvi histórias sussurradas pelos mais velhos. Histórias de gente que sumiu, de gritos que saíam da mata, de coisas que ninguém ousava explicar. Só que, como todo jovem, eu achava que eram exageros, lendas criadas para assustar. Até que a vida me provou o contrário. Naquela época, eu estava desempregado. Topava qualquer bico que aparecesse. Foi assim que um conhecido me ofereceu um serviço aparentemente simples: vigiar uma antiga casa de veraneio que ficava bem no alto da Serra do Periperi. O dono, um homem que morava em Salvador, queria que alguém passasse algumas noites lá, já que haviam ocorrido tentativas de invasão e roubo. O pagamento era bom. Talvez bom até demais, mas eu não questionei. Precisava do dinheiro. Subi até lá no fim da tarde. A estradinha de barro serpenteava por entre a mata fechada, ficando cada vez mais estreita e isolada. Quando finalmente cheguei, a visão me causou um desconforto imediato. A casa, que deveria ser um refúgio, parecia tudo manos à corridera. As paredes descascadas, janelas quebradas, um silêncio que não parecia natural. Nem os pássaros cantavam. Ali, ao redor da casa, havia uma clareira pequena. Além disso, só mata. Uma mata tão densa que parecia engolir qualquer som, qualquer vestígio de civilização. Lembro de ter pensado que seria apenas uma noite, bastava suportar até o amanhecer. Mas o lugar tinha outros planos. Quando o sol se pôs, uma escuridão pesada tomou conta de tudo. E com ela, veio um frio estranho, que parecia não ser apenas físico. Era como se algo me observasse. A casa fazia sons que eu nunca tinha ouvido antes. Estalos nas paredes, rangidos vindos do sótão, e o mais perturbador: passos pesados, que circulavam a casa do lado de fora. A primeira vez que ouvi, achei que fosse um animal, mas, conforme fui prestando mais atenção, percebi que eram muito cadenciados, muito humanos. Peguei minha lanterna e, com mais medo do que coragem, saí para olhar. A luz cortava apenas alguns metros na densa escuridão. Não vi nada, mas os passos cessaram no instante em que abri a porta. E então, um som que jamais esquecerei. Uma risada, baixa, rouca, arrastada, vinda de dentro da mata. Meu corpo gelou. Meus instintos gritavam para eu fugir, mas meu corpo não se mexia. Voltei para dentro, fechei portas e janelas, tranquei tudo. E então os passos voltaram, circulando, mais próximos, como se alguém menos, ou algo, estivesse testando minha resistência. Müller, eu estava sozinho, mas sem Chakui. Na verdade não estava, e foi quando ouvi o primeiro sussurro. Baixo, indecifrável, parecia uma prece em uma língua que eu nunca tinha ouvido. A voz parecia de uma mulher, ou talvez de uma criança, mas o tom era errado. Era como se aquilo fosse uma paródia do que deveria soar humano. Olhei pela fresta da janela, e então vi dois olhos brilhantes no meio da escuridão. Eles não piscavam na Alcei-Maxion, apenas me encaravam. A luz da lanterna não os afetava, e por um momento, juro El Sororó, não com uma boca, mas com a própria expressão dos olhos. Foi aí que a casa tremeu. Como se um pequeno terremoto tivesse acontecido ali. Quadros caíram, vidros estouraram, e as luzes, que já mal funcionavam menos, se apagaram de vez. O cheiro, no ar, mudou. Não era mais o cheiro de madeira, de terra, era um cheiro de podridão, de carne velha, de morte. Corri até o quarto e me tranquei. Sentei no canto, abraçando os joelhos, tentando controlar a respiração. Mas então ouvi algo que fez meu coração quase parar. A porta da frente, se abrindo, lenta, arrastada, sem pressa, pelos passos, percebi que aquilo, fosse lá o que fosse, entrou. Andava pesado, como se tivesse pés grandes desproporcionais. Ou Chow rangia de uma maneira diferente, como se suportasse algo muito mais pesado do que um ser humano. E então, veio a voz. Próxima, bem próxima da porta do quarto onde eu estava. Uma voz feminina, sim, mas distorcida, seca, sem vida. Ela disse algo que até hoje ecoa na minha cabeça. Você não devia estar aqui. Depois, silêncio. Um silêncio tão absoluto que parecia me ensurdecer. Até que a maçaneta do quarto começou a girar. Primeiro devagar,
depois com violência. Alguém, ou alguma coisa, queria entrar. Eu empurrei a cama contra a porta, tremendo, rezando tudo o que sabia, prometendo que, seis, dali, jamais, voltaria, e, de repente, parou. Silêncio total. Nem vento, nem som, apenas meu próprio coração batendo tão forte, que parecia que ia explodir. Esperei ali, imóvel, até que a claridade da manhã começou, muito lentamente, a aparecer pelas frestas. Quando finalmente tive coragem de sair, encontrei a porta da casa, completamente aberta, mas não havia sinais de arrombamento. Do lado do fora, marcas estranhas na terra, como pegadas, mas não eram humanas. Tinham 3 dedos, longos, afundados no barro, e uma sequência de símbolos riscados ao redor da clareira. Símbolos que eu jamais vi em lugar algum. Saí correndo. Desci aquele morro sem olhar para trás. Entreguei a chave para quem me contratou. E jurei que jamais colocaria os pés naquele lugar novamente. Meses depois, descobri que aquele terreno pertencia, há mais de 100 anos, a uma antiga comunidade de práticas espirituais proibidas. Gente que mexia com coisas que não deveriam ser mexidas, e segundo relatos antigos que só fui descobrir bem depois, aquele pedaço de mata nunca foi seguro. Pessoas desapareceram ali. Gente que nunca mais voltou, e os que voltaram, voltaram mudados. Até hoje, quando conto essa história, sinto a pele arrepiar, porque não importa quanto tempo passe, eu sei que aquela coisa ainda está lá, esperando, observando. E o pior, eu sinto, nas noites mais silenciosas, que ela me seguiu, que de alguma forma abriu uma porta que jamais deveria ter sido aberta. Se você algum dia estiver passando por Vitória da Conquista e ouvir, ao longe, uma risada rouca saindo da mata, não pare, não olhe para trás. E acima de tudo, nunca aceite trabalhos que te levem até a Serra do Periperi. Se alguém me dissesse há alguns anos que existem lugares onde a própria terra parece cuspir as pessoas, eu provavelmente riria, acharia loucura, superstição, mas hoje, depois do que vivi na maldita Serra Negra, no sertão da Paraíba, eu não apenas acredito, eu carrego isso no meu corpo, na minha mente. Tudo usou os DH, eu cresci ouvindo histórias daquela serra, desde criança. Os mais velhos falavam para nunca subir lá, depois que o sol se escondesse. Diziam que a serra era amaldiçoada, que quem entrava sem permissão não voltava. Ou, quando voltava, não era mais a mesma pessoa. Histórias de gente desaparecida, de gritos no meio da mata, de luzes estranhas, de sombras que andavam sozinhas. E, como todo jovem teimoso, eu achava que era só papo para assustar. Na época, eu trabalhava como técnico de antenas. Viajava de moto, subindo morros, instalando e consertando parabólicas e receptores em fazendas isoladas. Foi numa sexta-feira, fim de tarde, que recebi uma ligação. Era um homem de voz rouca, meio trêmula. Disse que precisava urgente de um reparo numa antena, numa propriedade chamada Sítio Alto da Serra, justamente na Serra Negra. O pagamento? O dobro do valor normal se eu fosse naquela mesma noite. O dinheiro falou mais alto, e lá fui eu, sem pensar 2 vezes. O caminho até lá já era estranho, desde o início. A estrada de barro parecia mais estreita, mais tortuosa, do que qualquer outra que eu conhecia na região. À medida que eu subia, percebia como o vento mudava. Era mais frio, mais úmido, e trazia um cheiro estranho. Algo como ferro, terra, molhada e carne velha. Mesmo com o motor da moto roncando alto, eu conseguia ouvir passos. Passos que pareciam me acompanhar nas sombras. Toda vez que eu olhava para o mato, não via nada. Mas o som. Ele continuava. Cheguei ao topo pouco antes de anoitecer. A casa. Meu Deus, aquela casa. 2 construções. Uma principal, de 2 andares, feita de madeira antiga, com tábuas escuras, retorcidas, como se estivessem se contorcendo de dor. E uma menor, um galpão, trancado com correntes enferrujadas. A porta da casa estava aberta. Bati palma, chamei. Nada. Nenhuma resposta. O silêncio ali não era apenas ausência de som, era uma presença, passo no ar, um sufocamento que parecia apertar meu peito a cada passo. Mesmo assim, entrei. Por dentro, o cheiro era pior, odor do mofo, misturado com algo que eu não soube identificar de imediato. Até encontrar, no chão da sala, espalhados, ossos, pequenos, alguns, claramente de animais, mas outros,
Outros pareciam humanos, crânios pequenos, como de criança, com rachaduras, com marcas que pareciam dentes. Sim, dentes, minha cabeça gritava para correr, mas, idiota que fui, decidi que era coisa da minha mente, que era algum ritual antigo, alguma maluquice de gente isolada. Subi a escada, procurando a antena, o ponto de sinal. Foi no segundo andar que tudo desmoronou. A porta do quarto estava semiaberta. Quando empurrei, a primeira coisa que vi foi a parede, toda, absolutamente toda, coberta de símbolos estranhos, riscados com algo que parecia carvão. No canto, uma cama, e nela, algo, um corpo, seco, atrofiado, pele grudada nos ossos, os olhos fundos, sem vida, e, mesmo morto, aquele corpo sorria. Dei 2 passos para trás, tropecei, bati na parede, e foi aí que a porta se fechou sozinha, com um estrondo. Tentei abrir, mas estava trancada. De dentro, as luzes começaram a piscar, e o som, aquele som infernal, começou. Passos no andar de baixo, lentamente, depois, correndo. Depois, batidas nas paredes, no teto, no chão, e as vozes: ele está aqui, agora ele é nosso. Abre, deixa a gente entrar. Comecei a bater na porta, chutando, esmurrando, gritava, pedia socorro, mesmo sabendo que ali não havia ninguém além daquilo, e então, ouvi, atrás de mim, uma respiração, pesada, lenta, quente. Me virei devagar, o coração disparado, e lá estava, uma sombra, alta, mais de 2 metros, com braços finos, longos, que chegavam até o chão. O rosto não era um rosto, era uma massa negra, disforme, onde de vez em quando se abriam olhos, 3, 4, 6 olhos brancos, que piscavam em ritmos diferentes, olhando para todos os lados, menos diretamente para mim. Até que de repente, todos se voltaram para o meu rosto. E o som que aquilo fez não era humano. Um grito, uma mistura do metal rasgando, carne sendo arrancada, vidro quebrando. As paredes começaram a sangrar. Literalmente, sangue escorria dos cantos, das frestas, pingando no chão, formando palavras que eu não entendia, mas no meio delas, uma se destacava, perfeitamente escrita, como se fosse feita para mim. Fica. A porta se abriu sozinha, como se aquilo quisesse que eu corresse, que eu fugisse. Mas eu sabia, não era fuga, era a primeira etapa do jogo deles. Desci correndo, escorregando no sangue, tropeçando nos ossos. Mas, antes de sair da casa, olhei para o galpão. A corrente estava aberta sozinha, caída no chão. Algo saiu dali, uma silhueta baixa, cambaleante, pequena, do tamanho de uma criança. Mas não era uma criança. O corpo estava torcido, a cabeça pendendo de lado, como se o pescoço tivesse sido quebrado. Os olhos, eram fundos, vazios, pretos, completamente negros. E ela sorria. Um sorriso largo demais, rasgado até quase as orelhas. Corri, montei na moto, liguei e acelerei. Mas no retrovisor ela ainda estava lá. Parada no meio da estrada, me olhando, e quando achei que estava livre, no meio da descida, percebi, o caminho não acabava. Eu girava, girava e sempre voltava para o mesmo ponto. A casa, a maldita casa da Serra Negra. Foram horas assim, até que amanheceu, e com a luz do dia, tudo sumiu. O caminho apareceu. Voltei para a cidade, calado, pálido, tremendo. Quando contei para alguns conhecidos, eles só balançaram a cabeça. Você deu sorte. Muita gente nunca mais volta. Fui procurar no cartório da cidade sobre o tal sítio alto da serra e descobri. A casa pertencia a uma família que desapareceu inteira, em 1973. Pai, mãe e 3 filhos. Nunca mais foram vistos. O sítio ficou abandonado desde então. Quem tentou morar lá depois, sumiu. Quem tentou derrubar a casa, morreu. Alguns dizem que o lugar foi construído em cima de uma antiga aldeia indígena dizimada. Outros falam em seitas, rituais, pactos. A verdade? Ninguém sabe. Ou you say. Sabe, prefere não dizer. Só sei que desde aquele dia, carrego uma marca nas costas. 3 linhas, como garras, que aparecem de tempos em tempos sem explicação. E nas madrugadas, ouço passos, sempre os passos. Às vezes, risadas. Às vezes, sussurros. E quando olho pro espelho, às vezes, vejo ela, a menina, atrás de mim. Por isso, se um dia te oferecerem um trabalho fácil, rápido, bem pago, num lugar isolado no meio do sertão, recusa. Recusa sem pensar. Porque existem casas que não querem ser esquecidas.
Se existe algo que aprendi da pior maneira possível, é que há lugares no mundo que nunca deveriam ser percorridos, caminhos traçados não por homens, mas por algo muito mais antigo, mais obscuro e infinitamente mais cruel. E eu descobri numa noite de agosto de 2017, no sertão do Piauí, quando a realidade que eu conhecia foi arrancada de mim de forma tão brutal, que nem hoje consigo dormir sem que aquelas imagens invadam meus pensamentos. Trabalho como motorista de transporte alternativo, faço viagens entre pequenas cidades do interior, levando passageiros, encomendas, qualquer coisa que me garanta o sustento. Conheço cada curva, cada pedra e cada talho daquela região. Ou pelo menos, achava que conhecia. Naquela semana, recebi um pedido estranho. Uma mulher, voz trêmula, me ligou pedindo uma corrida urgente. Precisava ir de Dom Inocêncio até um sítio isolado, no meio da Caatinga, chamado Fazenda São Bento. Lugar esquecido, sem estrada asfaltada, escondido entre vales e pedras. Aceitei, afinal, dinheiro não se recusa quando se vive apertado. Saí. No início da tarde o sol estava impiedoso, queimando tudo. Peguei a estrada de chão, que já conhecia bem, até certo ponto, mas, após uns 30 quilômetros, ela me pediu para pegar um desvio que eu nunca tinha visto, um caminho de terra batida, estreito, onde os galhos das árvores raspavam nos vidros do carro como unhas arranhando madeira. Perguntei se aquilo levava mesmo para a Fazenda São Bento e ela respondeu: seca, leva sim, mas é mais rápido. Só não olha pro lado. O tom dela me incomodou. Não era medo, era mais resignação, como se soubesse o que estava por vir. Continuei dirigindo, forçando o carro por entre buracos, pedras e subidas íngremes. A cada metro, a vegetação parecia mais seca, mais morta, como se nada vivesse naquele pedaço esquecido de mundo. E então, percebi o silêncio absoluto, sem som de vento, sem grilos, sem pássaros, nada, como se todo aquele lugar estivesse suspenso no tempo. Foi quando ela, sem sequer me olhar, disse: quando passar pelos ossos, não para, não olha, e por Deus, não responde. Hércules. Os olhos, olhei no retrovisor e perguntei: ossos? Ela não respondeu. Apenas encarava o próprio colo tremendo, como se estivesse se segurando para não desabar. Continuei. A estrada parecia nunca acabar. E de repente, lá estavam eles. No começo achei que fosse impressão, mas não. Eram ossos. Nas laterais da trilha, ossadas inteiras. Ninhos, costelas, pernas de animais, provavelmente, ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Mas quanto mais avançava, mais percebia que aquilo não era normal. Os ossos estavam dispostos de forma estranha. Alguns empilhados, outros pendurados nos galhos, como se alguém, menos, ou algo, tivesse feito questão de exibir aquilo. E então, o cheiro. Um cheiro de morte, podre, insuportável, que invadiu o carro e me fez querer vomitar. A mulher, cada vez mais pálida, sussurrou: não responde. Eles vão te chamar, mas você não responde. Mal ela terminou de falar, e eu ouvi vozes, baixas, distantes, vindo de dentro da mata. Vozes de criança, risadas misturadas com sussurros. Moço, moço, me ajuda. Outra voz, mais próxima, quase do lado do carro. Tá perdido, moço? VMC, olha aqui. O pavor que tomou conta de mim foi indescritível. Meus olhos marejaram. As mãos suavam tanto que mal conseguiam segurar o volante. E as vozes não paravam. Ficavam mais altas, meias e próximas, até que uma delas, uma voz masculina, rouca, falou diretamente no meu ouvido, como se estivesse dentro do carro: se olhar, nunca mais sai daqui. Pisei fundo no acelerador. O carro parecia lutar contra algo invisível, como se o próprio chão quisesse me segurar. E então, vi. Algo cruzou na frente dos faróis. Alto, magro, com membros desproporcionais. De 4, mas não era animal. O corpo era humanoide, mas a pele parecia ressecada, esticada sobre os ossos, como couro velho. Não tinha rosto, apenas um vazio. E, mesmo assim, eu sentia que aquilo me via. Fechei os olhos por um segundo, tentando não perder o controle. A mulher, no banco de trás, chorava, sussurrando orações tão antigas que eu nem reconhecia. E as vozes agora batiam contra o carro, de todos os lados. Abre a porta, deixa eu entrar, tá perdido. O carro chacoalhava, como se dezenas de mãos invisíveis tentassem me puxar para fora. E então, do nada, uma pedra gigantesca apareceu no meio da trilha. Não tive tempo de desviar. O carro bateu, a frente afundou. O motor morreu. Tudo sem ápago. O silêncio que se seguiu foi mais aterrorizante do que qualquer grito.
Olhei pro lado. A mulher não estava mais no carro. Desapareceu, simplesmente sumiu. Saí, tonto, desesperado, gritando o nome dela. E foi aí que percebi. Onde estava? O caminho dos ossos terminava ali, num círculo de pedras, onde no centro havia um buraco. Fundo, negro, um pouco seco. E em volta dele, dezenas. Não, centenas de cruzes de madeira, muitas quebradas, outras tombadas, algumas com nomes apagados, outras sem nada. Apenas pedaços de madeira cravados no chão seco, e intuiu vai pessoas. Ou, pelo menos, o que um dia foram. Silhuetas, magras, distorcidas, os olhos brilhando no escuro, elas me cercaram, caminhavam lentamente, sem emitir som algum, apenas olhando. E, quando uma delas se aproximou, consegui ver seu rosto. Ou, o que sobrou dele. Pele rasgada, mandíbula deslocada, os dentes expostos num sorriso que parecia mais um espasmo de carne morta. Tentei corro, mas minhas pernas não respondiam. O corpo inteiro paralisou, como se o ar ao meu redor tivesse se transformado em pedra. E foi aí que a primeira delas falou, com uma voz que não era desse mundo: agora você sabe, agora você é parte. Fechei os olhos. Senti mãos geladas tocarem meu rosto, puxando, arranhando. Minha mente gritava, mas a boca não saía som algum, até que, um grito, forte, agudo, que ecoou como uma explosão. Abri os olhos. Esselo. Começaram a recuar. Algo, ou alguém, estava ali. Uma luz, pequena, vinda da trilha, atravessava a escuridão como um facho de esperança. Era um velho, pequeno, magro, segurando uma lamparina. Ele caminhava lentamente, batendo um cajado no chão, enquanto sussurrava palavras que eu não entendia. As sombras se afastavam, se escondiam, sumindo na mata. Quando chegou até mim, me segurou pelo braço e disse, sem me olhar: não era para você estar aqui. Nunca era para estar aqui. Me puxou pela trilha, me guiando até uma bifurcação que eu juro não ter visto antes. Seguimos em silêncio, até que de repente, estávamos de volta na estrada principal. Meu carro estava lá, inteiro, sem arranhões, sem sinal de batida. A mulher, nunca mais a vi. Nunca descobri quem era, nem se realmente existiu. O velho, antes de se virar e desaparecer na escuridão, olhou para mim e falou a última coisa que ecoa na minha cabeça até hoje: o caminho dos ossos não leva para lugar nenhum. Ele leva para eles, e uma vez que eles te veem, nunca mais esquecem. Voltei para casa sem entender se aquilo foi real ou fruto de alguma loucura. Mas, naquela mesma semana, comecei a perceber marcas na porta da minha casa, pequenos ossos deixados. No conta. E às vezes no meio da madrugada, risadas baixas, vindo de dentro da parede. Por isso te digo, se um dia alguém te oferecer um atalho, um caminho mais curto por algum canto do sertão, recusa, nunca pega, nunca segue. E, amor de Deus, nunca escuta as vozes. Se eu pudesse apagar uma única memória da minha vida, sem pensar duas vezes, escolheria aquela madrugada de julho de 2014. Eu nunca acreditei em maldições, fantasmas, nem nessas histórias que crescem no interior, contadas em roda de fogueira, mas, quando você vive algo que desafia sua própria sanidade, percebe que a realidade pode ser muito mais cruel e sombria do que qualquer ficção. Nasci em Triunfo, sertão de Pernambuco. Uma cidade linda, cercada de serras e neblina, mas parece saída de um filme. Mas por trás da beleza, existe um lugar que até os moradores mais antigos evitam mencionar. Um lugar conhecido apenas por sussurros, como o Poço dos Esquecidos. E foi justamente lá onde meu destino foi selado. Na época, eu trabalhava como técnico em manutenção de redes. Meu serviço me levava para locais isolados, sítios distantes, lugares onde muitas vezes nem sinal de telefone chegava. Foi numa dessas viagens que meu chefe me mandou atender uma reclamação de um cliente que morava na comunidade de Sítio das Almas, um povoado quase apagado do mapa, encravado no meio da serra. O acesso era complicado. Estrada de barro, ladeiras, íngremes, e uma neblina tão densa que parecia uma parede branca. Cheguei na casa do cliente já no fim da tarde, um senhor de uns 80 anos, rosto marcado, olhar estranho, quase vazio. Ele me recebeu sem dizer muito, apenas apontou para a antena e para o roteador, que realmente estavam desligados. Enquanto eu trabalhava, percebi que na varanda da casa havia algo que me deixou desconfortável. Um velho quadro, com uma fotografia antiga, mostrava 3 homens e uma mulher, todos com expressões tão frias, tão desumanas,
que pareciam me seguir com os olhos. Perguntei quem eram, e o velho respondeu, sem olhar para mim, não fala deles. Aqui não se fala deles. Vendi, que não ouvi. Apressei o serviço, querendo ir embora, antes que escurecesse. Mas, assim que terminei, ele me olhou, segurou meu braço com uma força desproporcional para a idade, e disse, você vai passar por lá. Só não pare. E pelo amor de Deus, não olhe para dentro. Confesso que não entendi. HAQ. Fosse coisa de velho assustando forasteiro. Agradeci, entrei no carro e peguei a trilha de volta. O problema é que a neblina tinha piorado tanto que dirigir se tornou um inferno. A estrada sumia diante dos meus olhos. E o GPS simplesmente apagou. Foi quando vi uma bifurcação que eu juro não lembrar de ter passado na ida. Sem saber qual caminho seguir, escolhi pela intuição. E então, eu vi uma clareira aberta no meio da mata, onde não deveria haver nada. No centro, um velho poço de pedra, com uma estrutura tão antiga que parecia prestes a desmoronar. O detalhe que me fez quase perder o controle foi que, ao redor dele, estavam várias cruzes de madeira, tortas, fincadas no chão, como um cemitério. Improvisado. Parei o carro não por querer, mas porque o motor simplesmente morreu. A chave girava, mas nada. E naquele instante, percebi que o silêncio ao meu redor não era natural. Não havia som de vento, de insetos, de nada. Apenas o peso esmagador do silêncio. Saí do carro, nervoso, tentando ligar o celular, mas sem sinal. E foi quando ouvi, vindo de dentro do poço, uma voz, baixa, fraca, como um gemido. Uma voz de mulher, pedindo ajuda, por favor. Me, tira daqui. Meu sangue gelou. Por um segundo, minha mente quis acreditar que era um animal, talvez um mico. Mas Eva repetiu, agora mais clara, mais desesperada. Me ajuda. Está tão escuro aqui, eu não aguento mais. Eu deveria ter entrado no carro, fechado os olhos e rezado. Mas minha curiosidade, ou talvez algo muito mais sombrio, me fez dar alguns passos em direção ao poço. Quando me aproximei, vi que ele estava parcialmente tampado com uma tampa de madeira velha, cheia de rachaduras. A voz parecia mais próxima, como se estivesse logo abaixo. Abaixei, coloquei a mão sobre a tampa, e foi aí que senti um vento gelado, impossível de estar ali no sertão quente. E junto com ele, um cheiro, não de mofo, não de água parada, mas um cheiro de coisa morta. Do carne apodrecida, do sangue seco. Quando finalmente levantei a tampa só o suficiente para olhar, quase perdi os sentidos. Lá dentro, no escuro, 2 olhos me encaravam, mas não eram olhos normais. Eram completamente brancos, sem pupila, sem vida. E então, o rosto apareceu. Um rosto humano, mas não era. A pele parecia derretida, retorcida, como cera, derretendo sob fogo. E, antes que eu pudesse me afastar, aquela coisa sussurrou. Agora você viu. Agora não tem volta. Me levantei tão rápido que quase caí. Corri pro carro, batendo nas portas, tentando ligar, e, como num milagre, o motor pegou. Acelerei, sem olhar para trás. Mas o que vi nos retrovisores me persegue até hoje. Silhuetas, 3, paradas na beira da estrada, olhando. Uma mulher na frente, 2 homens atrás, imóveis. Não se mexiam, não piscavam, apenas observavam, enquanto eu sumia na neblina. Cheguei na cidade, em estado de choque, passei dias sem conseguir dormir. E quando finalmente tive coragem de contar para minha avó, ela empalideceu, me segurou pelas mãos e disse algo que nunca vou esquecer. Você trouxe coisa contigo. Esse poço não era para ter sido aberto nunca mais. Foi ela quem me contou a verdade. Há mais de 100 anos aquela região foi palco de rituais terríveis. 4 pessoas, 3 homens e uma mulher, foram acusadas de assassinatos, desaparecimentos e práticas de magia negra. Quando a população descobriu, os amarraram e jogaram vivos dentro daquele poço, selando com cruzes e uma promessa, que ninguém jamais abriria aquilo novamente. Mas o tempo faz as pessoas esquecerem. E a mata, com sua beleza enganosa, cobre cicatrizes que deveriam continuar escondidas. Só que, quando alguém quebra esse pacto, o que estava lá embaixo volta. E não volta sozinho. Desde aquele dia, coisas estranhas começaram a acontecer comigo. Bati o carro 3 vezes, sem motivo. Ouvi vozes dentro de casa, chamando meu nome. Acordava com arranhões no corpo, marcas que simplesmente não poderiam estar ali. E, o pior, comecei a sonhar. Sempre o mesmo sonho. Estou diante do poço, e aquela voz sussurra. Falta pouco. Procurei ajuda de tudo quanto é jeito. Padres, pastores, benzedeiras. Ninguém conseguia me livrar daquilo. Até que uma senhora muito antiga, conhecida na região, me disse:
A única coisa que poderia me salvar, eu precisava voltar lá, refazer o selo, pedir perdão e, acima de tudo, nunca mais olhar para dentro. O problema é que voltar lá era como caminhar voluntariamente para o próprio inferno. Mas, sem opção, uma madrugada, acompanhado dessa senhora e de mais 2 homens, fizemos a trilha. E, quando cheguei, percebi que o lugar estava diferente. Mais sujo, mais escuro, e as cruzes estavam quebradas, jogadas no chão, como se algo as tivesse arrancado. Fizemos o ritual, enterramos novas cruzes, colocamos sal, rezas e selamos o poço com cimento. E por um momento senti que o peso no meu peito diminuiu, mas ela me avisou. O selo não dura para sempre. Enquanto houver quem vá até lá, quem procure, quem ouse abrir, aquilo volta, e cada vez mais forte. Por isso eu te digo, e não é brincadeira, se algum dia você estiver rodando por Triunfo, e o GPS te levar para uma trilha que não existe no mapa, não siga, não pare, e pelo amor de tudo que você acredita, não olhe para dentro do poço.